Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a você, irmão, irmã, você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Programa Com a Palavra nessa sexta-feira, dia 17 de maio. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, porque estamos já nas vésperas de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo sobre a igreja, o início da missão da igreja. Nós queremos hoje abrir o nosso coração para já pedirmos essa graça de Deus. Pedimos a unção do Espírito Santo, a unção que transforma, a unção que renova, a unção que purifica, a unção que liberta. Nós vamos meditar a palavra em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, onde narra ali a vinda do Espírito Santo. Então você já pode até pegar a sua palavra, deixar reservado aí essa passagem. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, onde vamos ouvir a palavra do Senhor e como aconteceu a vinda do Espírito Santo lá no cenáculo, junto com Maria, os apóstolos, em torno de 120 pessoas lá no cenáculo. Com a mãe, na intercessão da força da graça de Deus, na intercessão da mãe de Deus, o Espírito Santo veio sobre a igreja e nós queremos rezar assim: ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repletas do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa história. Abra o seu coração, irmão e irmã, para a graça de Deus. Já pode pegar a palavra que está em Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Atos 2, 1 ao 4 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Pareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que a palavra de Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e nos deixemos, irmãos e irmãs, neste momento, abramos o nosso coração. É o tema de hoje. Abra o seu coração para receber o Espírito Santo. Abra o seu coração para receber a graça de Deus, para receber a unção do Espírito Santo. Hoje, nesta manhã, o Senhor quer entrar aí na sua vida. O que aconteceu neste dia, nessa passagem que nós acabamos de ouvir? Os discípulos, há poucos dias, nós celebrávamos a ascensão de Jesus. Jesus, ele ressuscita, permanece no meio dos discípulos, aparecendo às pessoas, como aos discípulos de Emaús, como a Madalena, como aos 12 também. Jesus continua aparecendo aos discípulos e isso durante 40 dias. Depois celebramos a ascensão do Senhor. Os discípulos tinham visto o ressuscitado, tinham experimentado a força do ressuscitado, mas o que aconteceu? Eles continuavam com medo, continuavam trancados nas catacumbas, com medo de evangelizar, com medo de falar de Jesus, medo de ser presos, de serem mortos. Precisava de uma força do alto, a força de Deus. E no dia de Pentecostes, o que acontece? Eles recebem essa força do alto,
eles recebem o Espírito Santo de Deus, e aqueles homens medrosos, aqueles homens que estavam ali, muitos deles, como o próprio Pedro, tinha negado Jesus, Judas tinha traído, depois acabou se suicidando. Muitos desses discípulos estavam ali ainda com medo, mas quando recebem o Espírito Santo, eles recebem uma força, a força do alto para evangelizar. E eles tomaram uma coragem, que não era uma coragem humana, era a graça de Deus, era a força de Deus, e eles tomaram esta coragem, irmão e irmã, e nesta coragem, na força do alto, eles saíram dali para evangelizar, para levar a palavra às pessoas. E o próprio Pedro, se nós pegarmos aqui a palavra ali, depois no versículo 14 de Atos, diz que Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 12, com voz forte, lhes disse, e aí então ele começa, faz todo um discurso para narrar o que tinha acontecido nos últimos dias. Como que eles tinham experimentado a força da ressurreição, e agora eles tinham necessidade de transmitir esta palavra a outros irmãos. E graças à coragem desses homens de Deus, no início da igreja, graças a esta coragem, é que a evangelização chegou até nós. Santo Agostinho, ele diz que celebrar Pentecostes é celebrar o aniversário do Espírito Santo. Nós sabemos que quando o Espírito vem, a igreja nasce da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, seu peito aberto, onde jorra sangue e água, mas a missão da igreja, ela nasce em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo. Ali nasce então a missão da igreja. Por isso que o filho e a filha de Deus, ele recebe o batismo, e no batismo recebe os 7 dons do Espírito Santo. E por que nós recebemos o crisma? Porque o crisma é a confirmação do que você recebeu no batismo. Até que o crisma também chama confirmação. E o crisma que nós recebemos é uma unção para a missão. O crisma do jovem, principalmente, do adolescente, não é uma unção para a despedida da igreja. Não, pelo contrário, é uma unção para que agora, com a idade, a idade já da razão, já tem consciência do que deveria ter, pelo menos consciência do que quer, então ele recebe a unção pelas mãos do bispo, e esta unção assuma agora o seu batismo, assuma quem você é, filho de Deus, assuma um lugar na igreja. Nós não pedimos o Espírito Santo, irmãos e irmãs, e nós não clamamos o Espírito Santo como de uma forma egoísta, não. Nós pedimos o Espírito Santo para nos colocarmos à disposição na missão evangelizadora da igreja. Aí sim tem sentido nós clamarmos o Espírito todos os dias. Aí sim tem sentido, irmão e irmã, você todos os dias falar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E assim continua esta oração, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Aí sim tem sentido você todos os dias ao acordar dizer: bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, conduz a minha vida. Espírito Santo, conduz a minha caminhada. Espírito Santo, conduza as minhas atividades. Espírito Santo, conduza a minha casa, a minha família. Conduza-me, Senhor, na minha missão. Seja na missão da igreja, seja na sua atividade, no seu trabalho, aí sim tem sentido, mas é pedir o Espírito, é ter comunhão com o Espírito Santo, para o que, irmão e irmã? Para assumir a missão que Deus te confiou. Eu costumo dizer, trabalho aqui com a pastoral vocacional na Arquidiocese de Curitiba, promotor vocacional aqui na Arquidiocese, e eu costumo dizer, nós precisamos entender que todos nós somos vocacionados. Pela graça do batismo,
pela unção do crisma, nós somos vocacionados, e vocacionados a ser padre? Não, também alguns são chamados, o religioso, a religiosa, mas a vocacionado à missão da igreja. Quantos que ajudam na igreja são catequistas, são ministros da Eucaristia, trabalham na pastoral da saúde, vão visitar os doentes, né? Vão nos hospitais, trabalham com a pastoral da criança, tantos outros trabalhos, ou no grupo de oração, na renovação carismática, fazem trabalhos maravilhosos, estão assumindo a missão evangelizadora da igreja. É por isso que nós celebramos a vinda do Espírito Santo. É por isso que nós celebramos a vinda da unção de Deus que veio sobre aqueles homens ali que estavam reunidos naquele cenáculo, mulheres também, junto com a Virgem Maria. E ali diz que aquele lugar, como nós lemos aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. A pessoa que recebe o Espírito Santo, irmão e irmã, ele recebe o Espírito Santo de Deus e essa pessoa é diferente. Depois que você fez a experiência nós usamos o termo batismo do Espírito Santo, mas poderíamos usar também efusão do Espírito Santo, para não confundir com batismo sacramental. A pessoa foi batizada na igreja. A maioria de nós, quando criança, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Recebemos os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Só que quantos de nós católicos ainda não vivemos a beleza da fé católica? Quantos católicos são batizados, crismados, quem casou recebeu o sacramento, né, do matrimônio, mas vive uma fé muito rasa, vive uma fé muito morna, porque ainda não despertou para a beleza da fé. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos a unção de Deus, irmão e irmã, nós recebemos a unção de Deus e nós despertamos para as realidades espirituais. Uma realidade que a pessoa batizada no Espírito, ela desperta o amor à palavra de Deus. O amor à palavra de Deus. E aí você tem gosto pela palavra. Você quer ler a palavra todos os dias. Você quer fazer a experiência com o Cristo Palavra. Quem sabe hoje o Senhor não está fazendo este convite também a você. Abra o seu coração, mas para o final vamos rezar também. Vamos já pedir o Espírito Santo de Deus, nos preparando para essa festa. Para que o Senhor venha em teu auxílio e que você experimente a força do alto. Uma pessoa cheia do Espírito, ela é diferente na sua busca da fé. Uma pessoa cheia do Espírito, irmão e irmã, ele vai ser uma pessoa de oração, de intimidade com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela também vai trazer o amor à igreja. Então ela vai participar da missa de forma diferente. Ela vai despertar para a beleza do sacramento, né, da Santa Missa, da Eucaristia. Ela vem para a missa para quê? Para comungar da palavra do Senhor. E ela vem para a missa para comungar do Cristo Eucaristia. E a missa pode ser de meia hora, de 1 hora, de 1h30, de 2 horas. Mas é a mesma missa. Ouvimos a palavra, comungamos Jesus, voltamos para casa reabastecidos. Todos nós deveríamos sair da Santa Missa assim. Que é a oração mais perfeita. Deveríamos sair da Santa Missa assim, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. Santo Efrem, diácono, santo da igreja, ele diz que quando nós comungamos a Eucaristia, nós comungamos também o fogo santo do Espírito, fogo santo de Deus. Nós comungamos essa brasa viva para incendiar a nossa alma, o nosso coração. Será que nós temos esta consciência do que nós comungamos? Será que nós temos a consciência, irmão ou irmã, de que nós temos um arsenal de bênçãos, de graças, e às vezes nós nos comportamos assim. Nós estamos diante
da bênção de Deus, estamos diante da piscina da graça de Deus. Imagine uma piscina. Aí aquela pessoa chega, principalmente aquele dia que não está muito quente, né? Ele chega próximo da piscina, o que ele faz? Ele toca o pezinho só ali, mas não tem coragem de se lançar, não tem coragem de se jogar na piscina, de se molhar. Às vezes nós, na igreja, nós nos comportamos assim. Estamos diante da graça de Deus, estamos diante da bênção de Deus, temos uma igreja maravilhosa, temos uma história de tantos santos e santas na história da igreja que deram a vida pela causa do Evangelho. A palavra de Deus, a Santa Missa, a oração, o Santo Terço, e nós estamos nos comportando como essa pessoa que bota ali o pezinho e tira, não tem coragem de se lançar. O convite do Senhor hoje a mim e a você, irmão e irmã, é: lance-se na presença de Deus. Se jogue na presença de Deus. Abra o seu coração para que Cristo entre na sua vida, mas entre verdadeiramente. Entre na sua história e transforme o seu coração, transforme a sua vida, e para que o Espírito Santo venha poderosamente sobre mim e sobre você no dia de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo e logo mais retornaremos meditando esta passagem e falando um pouco mais sobre essa beleza. Falar sobre o Espírito Santo é uma graça de Deus. Que você possa ficar aí conosco, mas já abrir o coração para aquilo que Deus quer realizar no dia de hoje, na minha e na sua vida. Logo mais retornaremos. Estamos de volta ao programa Com a Palavra aqui pela TV Evangelizar, hoje falando sobre a vinda do Espírito Santo, porque estamos já nessa expectativa deste final de semana, onde vamos celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre os apóstolos, lá no cenáculo junto com a Virgem Maria, mas agora nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre nós, e por isso que nós queremos convidar você também a abrir o seu coração para a unção da graça de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu quero agora te convidar também a você deixar o seu pedido de oração no nosso telefone, 0800 410 6060. 0800 410 6060. Não deixe de fazer seu pedido de oração ou também o seu agradecimento, que lá o pessoal do call center estará para atender a você, e você também que ainda não é um associado desta obra de Deus, que você possa também ligar, tornar-se um associado para nos ajudar a evangelizar cada vez mais. Estávamos meditando Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E nessa passagem nós vemos a narrativa da vinda do Espírito Santo. E eu dizia que o Espírito Santo, a unção de Deus sobre nós, irmão e irmã, a unção serve também para a missão. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós deveríamos, e esse é o pedido para cada um de nós hoje, sair daquela espiritualidade apática, sair daquela vida morna, até mesmo porque a palavra de Deus, ali Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, 16, ele diz assim: não sois frio nem quente, porque sois morno, eu estou para vomitar-te. Então, nós só temos uma opção, porque a pessoa batizada não pode ser uma pessoa fria, porque o Espírito já habita a alma dessa pessoa. Os dons do Espírito Santo já habitam aí no seu coração. Eu gostaria que você tomasse consciência, como está lá em 1 Coríntios 3,16. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que beleza. Caso não sabeis, São Paulo falando ali à comunidade de Corinto, para que eles tomassem consciência. Tomem consciência daquele que habita a vossa alma. Tome consciência que quem habita a sua alma é a unção de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Tome consciência, irmão e irmã, você cristão, você católico, você batizado,
batizado no Espírito Santo, ou não, tomara que você seja batizado neste final de semana, você receba a unção nova do Espírito. Tome consciência de quem habita o seu coração, quem habita a sua alma. Então, se o Espírito já habita o nosso coração, nós não temos a opção de sermos frios. Nós temos a opção, ou a pessoa é morna, como muitos cristãos, muitos católicos vivem uma fé morna, vai na igreja de vez em quando, reza quando tem vontade. Não, quando nós descobrimos a beleza da fé, nós somos convidados a sermos fervorosos. E o que é ser fervoroso? É ser uma pessoa que em todo momento está externando a sua fé, está falando, está com o terço na mão, balançando? Não, porque é cultivar uma vida de intimidade com Deus, é cultivar a alegria de ser cristão, a alegria de ser católico. Eu gostaria de lembrar a você que um dos frutos do Espírito é a alegria. São 12 frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser triste. Tem até uma música que nós cantávamos nos grupos de oração antigamente. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Olha que bonito. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Então, que hoje o Espírito Santo venha sobre a sua vida, irmão e irmã, para que até mesmo você saia da tristeza, da apatia, do desânimo. Quantos cristãos desanimados nos nossos tempos atuais? Quantos cristãos abatidos nos tempos atuais? Não é verdade? Quantos cristãos que perderam o sentido da vida, perderam o sentido da missão? Quantos missionários, seja de uma congregação ou de uma comunidade, nas novas comunidades, por exemplo, perdeu o sentido da missão, perdeu o sentido da entrega? Não, irmão, irmã, se levante hoje pela graça de Deus. Se levante hoje no poder do Espírito Santo. É o convite do Senhor a mim e a você. Retome a sua caminhada, retome a sua vida. Volte para o grupo de oração. Volte para a igreja, volte para a Santa Missa. Volte para os braços do Pai, porque uma pessoa cheia do Espírito faz a experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus diária. Então este é o convite do Senhor a cada um de nós no dia de hoje. Eu vou fazer uma oração logo mais, mas eu gostaria de lembrar a você, antes da oração, quero pedir o Espírito Santo sobre você. Eu gostaria de lembrar que nós teremos aqui no nosso no santuário, também no auditório José Santas Chagas, no santuário Nossa Senhora de Guadalupe, José Santas Chagas em Curitiba, nós teremos uma comemoração, toda uma celebração para pedir o Espírito Santo de Deus. E este evento irá começar dia 18/5, às 23 horas, vai até dia 19/5, às 6 horas da manhã. Então, toda uma programação, com vários sacerdotes, músicos, pregadores, oração, adoração, é uma vigília de Pentecostes, adoração ao Santíssimo Sacramento, pregação da palavra e momentos oracionais para pedir a unção de Deus. Então, irmão e irmã, que você também possa vir participar aqui ao vivo, mas também você de outros lugares acompanhar pela TV Evangelizar toda esta programação. E eu quero agora já ir me direcionando aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora de Pentecostes. E aqui do lado da imagem eu quero pedir, eu vou colocar essa ficha aqui como se colocasse a sua intenção, o seu pedido, as suas intenções, aquilo que está aí no seu coração hoje. Quero colocar aqui do lado da imagem, depois darei a bênção também com esta imagem, e vamos pedir a graça de Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, eu peço pela intercessão da Virgem Maria, a Virgem de Pentecostes, visita o Senhor Jesus nesse dia, nesta manhã, este filho, esta filha. Visita, Senhor Jesus, esse jovem. Batiza, Senhor, no Teu Espírito a nossa juventude. Batiza, Senhor, no Teu Espírito as nossas famílias. Batiza, Senhor, no Teu Espírito as nossas crianças. Aqueles que estão mais abatidos, Senhor, e que o demônio talvez tentou derrotar, jogar para baixo, para a tristeza, para a depressão, pela força de Deus, pela força do alto, vem Espírito Santo e transforma a vida desta filha.
e transforma a vida deste filho. Arranca, Senhor, toda a tristeza do seu coração. Arranca, Senhor Jesus, toda a apatia, todo o desânimo, porque a força de Deus, o Espírito Santo, é força, é vida, é a força do alto que vem sobre nós, sobre toda a igreja. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, libertar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, transformar. Nós te pedimos, Senhor, que a tua unção venha sobre este filho, como um dia veio sobre a minha vida, e me tirou, Senhor, das garras do mal, e que eu tive o meu encontro pessoal com Cristo, a partir de uma experiência com o Espírito no final de semana, no retiro de final de semana. Vem, Espírito Santo, para transformar. Vem, Espírito Santo, para renovar. Vem, Espírito Santo, para fazer nova todas as coisas, porque o Espírito tudo transforma, o Espírito tudo renova, o Espírito tudo vivifica. Vem, Espírito Santo, arrancando, Senhor Jesus, as pessoas dos vícios. Vem, Espírito Santo de Deus, levantando, Senhor, um exército de homens e mulheres de Deus, cheios da graça de Deus, homens e mulheres que vão orar cada vez mais, que vão buscar cada vez mais a palavra, que vão buscar cada vez mais a Eucaristia. Vem, Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir agora, por intercessão da Virgem Maria, que a Mãe de Pentecostes venha sobre você, ou melhor, interceda por você. Ela estava lá no cenáculo, plena do Espírito, mas pedindo. Onde a mãe está, o seu filho também está, e a unção de Deus acontece. Por intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sua vida, sua casa, sua família, seu grupo de oração, o evento que você vai realizar neste final de semana, o evento de Pentecostes. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Experiência de Deus, algo mais, com o Padre Reginaldo Manzotti. Continue com a programação da TV Evangelizar. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.